Olha, eu estava falando a respeito da discussão sobre voto impresso e tal, e saiu aí o novo parecer. A imprensa está divulgando trechos, ainda não li a íntegra, mas já vi aqui vários trechos a respeito do parecer do deputado federal Felipe Barros. E tem alguns elementos que são curiosos e que têm a ver com aquilo que você ouviu nos últimos dias aqui no Salve Salve Band News. Por exemplo, o texto antes dizia que a apuração dos registros impressos de voto utilizará processos automatizados com programas de computador. Então, antes o texto propunha que o voto impresso fosse apurado eletronicamente, né? Que é uma coisa meio contraditória dentro da defesa que o bolsonarismo faz de toda essa pauta. E agora, nesse novo texto, está dizendo o seguinte: a apuração dos votos dar-se-á exclusivamente de forma manual, por meio da contagem de cada um dos registros impressos de voto, em contagem pública nas sessões eleitorais, com a presença de eleitores e fiscais de partido. Fecho aspas. Quem acompanhou o Salve Salve Band News viu aqui a minha análise sobre a alegação do ministro Luiz Roberto Barroso, que está aí no TSE também, dizendo que os comprovantes de voto, que são 150 milhões, que é o tamanho do eleitorado, precisariam ser transportados, e isso gera problema com possível roubo de carga, atuação de milícia, de facção criminosa, que pode melar lá por interesses políticos toda essa contagem, e aí se forma uma baita de uma confusão. E aí eu falei, olha, por que então as pessoas não contra-argumentam? Então a gente conta dentro da própria zona eleitoral, dentro da própria sessão eleitoral. E aí se avança a discussão, e aí se vê, é possível contar tudo na zona eleitoral? Vai ter representante para acompanhar cada pedaço? Então, isso foi absorvido pelo texto, tá? Esse ponto. Então ele está lá dizendo que a contagem vai ser na respectiva sessão eleitoral com a presença de eleitores e fiscais de partido. Claro que isso demanda uma outra discussão. Tem gente suficiente para contar isso tudo, para acompanhar isso tudo? E se um sujeito que está lá contando vai e mete um comprovante no bolso, por exemplo? Mesmo que esteja sendo fiscalizado, mas está sendo fiscalizado, por exemplo, com câmera, a câmera vai filmar, ou vai ser o celular do próprio fiscal, etc. Quem é que vai decidir a partir do momento que se formou um imbróglio, um litígio? Então tudo isso precisa ser pensado, precisa estar previsto. Então você tem aí uma grande possibilidade de fraude, e fraude pode ser a favor de Bolsonaro, pode ser a favor de Lula, pode ser a favor de Centrão, pode ser a favor de Tucano, quem quer que haja com má fé para alterar um resultado de uma contagem manual, obviamente precisa ser punido, mas é preciso saber o que acontece quando algo assim é vislumbrado. E o que acontece se um fiscal, por exemplo, insistir que fulano roubou, sem que haja uma prova de que fulano roubou? Então, todas essas discussões aprofundam o debate. O bolsonarismo só costuma ficar na planície, né? No nível rasteiro do debate. Então, ainda há vários elementos a serem discutidos pelo parlamento a respeito desses casos. E aí eu vou para uma outra questão. Ele diz aqui, o Barros estendeu, em relação ao seu parecer anterior, o prazo para os partidos pedirem recontagem de 5 para 15 dias. Então, abro aspas aqui, os partidos políticos poderão, no prazo de 15 dias, contados a partir da proclamação do resultado do pleito, requerer a recontagem de votos de determinada sessão eleitoral, perante o juízo eleitoral a que a respectiva sessão eleitoral faz parte. Fecho aspas. Isso está no texto, apresentado pelo relator, né, da questão do voto impresso na Câmara dos Deputados. Ele é relator da PEC do voto impresso na Câmara, né, um projeto de emenda, uma proposta de emenda à Constituição. Então, para vocês entenderem, tem lá uma possibilidade de cada partido, qualquer um, pedir uma recontagem de voto de 5 até 15 dias. Aí entra a questão, que talvez o texto esteja elucidando, estou tirando aqui pontos de destaque aventados pela imprensa, porque isso saiu agora há pouco, tá? A partir do momento que os maiores detalhes forem se revelando, a gente vai analisar minuciosamente nesse programa. Mas quero chamar a atenção para o seguinte, onde ficam todos esses comprovantes de voto durante esses 5 dias, ou até 15 dias, em que se estabelece um prazo para cada partido pedir a recontagem? Vai haver uma segurança para todas essas urnas que tiverem esses comprovantes de voto? Eles vão precisar ser transportados?
podendo incorrer nos problemas apontados pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, tudo isso, vocês entendem que a discussão não é uma enquete de rede social. É assim que bolsonarista discute, eles têm agentes da propaganda com microfone, com bancadas inteiras, para falar assim, nós que defendemos somos lindos e maravilhosos, vocês que são contra são terroristas de esquerda, da esquerda globalista e tal, não sei o quê, e quem quer que aponte qualquer problema, qualquer nuance é um vendido para a esquerda. É assim, né? Aqui a gente trata da realidade, a realidade é complexa. Então, eu não tenho problemas e defendo a possibilidade de um aumento da transparência eleitoral há muito tempo. Não é porque o Bolsonaro faz umas acusações mentirosas aí que eu deixo de defender que essa discussão avance. Mas ela precisa avançar dentro da consciência das consequências. Então, é preciso ouvir os outros lados, é preciso entender a contra-argumentação. Onde vão ficar esses comprovantes de voto durante o prazo que estabelece que os partidos podem pedir a recontagem? É seguro isso? E se eles forem, as urnas forem vilipendiadas, se os comprovantes se perderem, a eleição é anulada ou não é? Tudo isso tem que estar previsto. E a gente está há pouco mais de um ano da eleição. Tem até uma tentativa dentro desse texto de fazer valer tudo já para 2022 e de alterar, inclusive, a regra prevista na Constituição de que qualquer mudança no sistema eleitoral tem de ser aprovada até um ano antes, porque isso pode vir a ser aprovado com um prazo ainda mais curto até a eleição, e eles já estão querendo mudar isso tudo para poder emplacar em 2022. Então, olha, tomara que a discussão avance e se aprofunde no Congresso Nacional, que é exatamente o contrário do que o presidente Jair Bolsonaro faz. E o que ele faz, inclusive, aumenta a rejeição à proposta, por parte, inclusive, dos próprios parlamentares, como tem sido noticiado na imprensa. Porque muita gente ali, inclusive, não quer criar atrito com o judiciário, porque a gente com telhado de vidro também, assim como a família Bolsonaro. Então, tudo isso precisa ser devidamente apontado, como é aqui no Salve Salve Band News.